Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar sobre o famoso colesterol, deslipidemia. O que é isso? Vamos explicar. Colesterol bom, ruim, ovo, não ovo, gordura, qual pode, não pode, de onde vem o colesterol. Ele é médico cardiologista, tem também um projeto de caminhada aqui no Parque da Cidade. Nós vamos falar sobre deslipidemia, colesterol. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo de Oliveira Moedo. Uma vez, obrigado pela oportunidade. Grande falar de colesterol, todo mundo fala de colesterol, cuidado, colesterol, alimentação. Vamos definir o que é o colesterol, se tem bom ou ruim, e falar sobre esse tema que tanto mundo pergunta e às vezes tem dúvida. Tá. Primeiro, eu acho que o que vale a gente falar é que o colesterol está em todas as células. Então, ele faz parte de cada célula porque elas se ligam umas às outras com moléculas de colesterol, de gordura. Então, ponto. Isso é fundamental fisiológico. Ok. Dos 100%, 75% nós que fazemos e 25% a gente que ingere. Então, a gente precisa da gordura. Então, a gente precisa, porque está nos hormônios sexuais, está nas células, como te falei. O que acontece? Então, dentro a gente produz 75%. 75% é nosso. É Você nosso. tem um ciclo, o seu metabolismo lipídico, que é o metabolismo do colesterol. Você está fazendo agora aí. Eu estou fazendo colesterol. Só que e 25% a gente ingere. 25% eu ingiro. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas lá na frente, acredito que a gente vai falar sobre o tratamento, é diminuir a ingestão de gordura. Certo. Né? Então a gente precisa disso. O que acontece? Como é assintomático, a gente não percebe, a gente está numa sociedade extremamente estressante, que a gente não tem tempo para nada, a gente usa muito comida processada, que é rica de colesterol ruim. E aí que vem os problemas. Tá. E como é assintomático, às vezes a gente tem uma dificuldade dentro do consultório de tratar. Não sinto nada, por que você está me dando? Mas, meu amigo, seu LDL está 180. Entendi. Então vamos tratar, porque senão vai dar ruim. Por quê? O que a gente sempre tem que guardar, que é um fato. LDL baixo, eu tenho menos evento duro, que é o chamado dentro da medicina. O que é o evento duro? Morte, infarto ou AVC. Então eu tenho que pegar o LDL e jogar para baixo. Entendi. E aí a gente vai conversando, a gente vai... Então vamos definir primeiro quais são os tipos de colesterol que existem. O bom, o ruim, quais são eles, o total e as frações dele. Fala um pouquinho sobre isso. Se existe hoje, a hora que o que a gente pede no consultório? Colesterol total e frações. Tá. As frações vêm para nós o HDL, que é o colesterol bom. Isso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu acho que vale muito. Sim, é importante. O HDL hoje Deus livra, porque é o colesterol bom. É o bom. LDL, que é o colesterol ruim, é logo Deus leva, porque é o que a gente quer jogar para baixo. Tá. VLDL e triglicérides. Então, a gente sempre, eu até brinco, porque às vezes, eu não entendo qual que é o bom, qual que é o ruim. Eu falei, guarda isso, que é o mais importante. Sempre classificando, a gente faz classificações, porque aí quando você chega para a gente entender se eu preciso tratar ou não, os níveis melhores são HDL você sempre guardar acima de 45 e o LDL sempre abaixo de 130. É óbvio que isso para pessoas que não têm outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, diabetes, que aí os valores são menores. Então, e aí eu trabalho em cima disso. E sempre o triglicérides, falando sobre valores abaixo de 150. Então a gente trabalha em cima disso. E aí, o que chega, aí é aquilo que a gente vai ver como que vai manejar. Tá. Mas vamos supor que eu tô com o LDL alto. LDL alto. Na brincadeira, você falou, logo Deus leva. Logo que, Deus leva. É o ruim. É o ruim. Como que eu faço para baixar esse colesterol? Ótimo. Como que a gente vai fazer? Ruim. Primeiro, sempre guardando isso. Ele é assintomático, você não vai chegar com sintoma. Sim. Só que eu preciso jogar ele a níveis abaixo de 130, caso você não tenha. Se você é um diabético, abaixo de 100. Se você já infartou, abaixo de 50. Então, como é que eu vou fazer isso? Aquilo, né? Cada paciente é de um jeito. Se é um baixo risco, eu posso até falar, você não está tão alto. Por que você não muda? Porque sempre você vê por trás a história alimentar.
Hoje eu estou de home office, então eu como a hora que eu quero, como do jeito que eu quero, parei de me exercitar. Então, a gente trabalha com isso. Tá. O que a gente pede? LDL. LDL, eu sempre falo no consultório, LDL gosta de queijos amarelos, carne gordurosas, embutidos e fritura. Tá. Então, Adoro um são queijinho. Vilões. São os vilões. Queijo amarelo, carne gordurosa, embutidos e frituras. Seria A salsichinha, tudo isso. O peito de peru, aquelas apresentado, apresentado, tal. Tá. E aí, comparando com o triglicérides, que ele não entra nessa, ele não é tão vilão, mas eu tenho que cuidar porque triglicérides alto pode dar pancreatite, isso é muito grave. Triglicérides gosta de pão, de massa, de chocolate, refrigerante, cerveja, sorvete, que é aquela gordura que está a farinha branca. Então, que se eu tá estou lá. com triglicérides elevado, eu tenho que tirar então o pão, massas em geral, né? Por causa da farinha branca, refrigerante, sorvete, cerveja. Tá, esses aí. Então, a gente já parte disso, sempre classificando a pessoa que está lá, se é um baixo, médio ou alto risco, né? Tá. E aí, é óbvio, vai chegar caso que eu preciso tratar. Aí eu entro com medicações que vão lá no fígado, vão brecar o LDL e falar, aqui não, sai fora. Sim. Que é as estatinas, que já vem mais do que comprovado, é uma verdade na medicina, que elas reduzem efeito duro, que a gente já falou, morte, infarto ou AVC. Tá. Então, esses são os quando você precisa intervir com medicação. E vamos supor que meu HDL, que é o colesterol bom, ele está muito baixo e eu preciso fazer ele subir. Ótima pergunta. Porque ele é um protetor, meu, não é? Esse eu quero. Isso. Então, se eu quero esse HDL, quais são as fontes ou recomendação que o doutor costuma dar para nós aumentarmos o colesterol bom? A indústria farmacêutica está tentando alguma medicação para que isso se eleve. Não conseguiram até hoje. Tá. Parece que ainda está tendo estudos. Hoje, o que sobe HDL é atividade física. Acabou. Atividade física? Atividade física. Só. A atividade física, que a gente já falou até na apresentação, na hora que você vasodilata, você fabrica mais HDL que ajuda. Então, você trabalha melhor. O fluxo de sangue é melhor e aí você aproveita e acaba fazendo mais HDL. Então a atividade física ajuda a elevar HDL. HDL. De novo, caímos na caminhada. Caímos na caminhada, caímos no menos que é mais, né? Uma caminhada pode te ajudar em tanta coisa. Sim. Tanto só fazendo um adendo, na hora que entrarem no site, tem as 100 razões para se caminhar. E ele deixa bem claro as 3 primeiras. Abaixa o LDL e aumenta o HDL. Abaixa o HDL, aumenta o HDL, abaixa o LDL. Repete o site, que é caminhada. Caminho com o médico. Isso, para a gente poder achar e aí poder participar dessa caminhada. Porque a hora que você coloca, né, eu acho que vai aparecer em inglês, mas hoje agora o Google mesmo já manda traduzido, né? Então não tem problema. Já aparece. Tá. E aí, nós temos aí como controlar. Mas aí, quando não dá no hábito, não dá na caminhada, o paciente fez a recomendação, e aí não teve resultado, continua alto o LDL, e aí vamos falar do LDL. Quais são as medicações que a gente deve usar para poder abaixar o colesterol ruim? O colesterol. Isso. Hoje, os trabalhos deixam bem claro que são as estatinas, né? Que elas são remédios que vão lá onde o colesterol ele se faz habitualmente também no fígado, né? E aí ele vai lá e impede que o LDL entre para ser oxidado, passar por todo o metabolismo e vá para o sangue. Então ele breca uma enzima e tira ele de circulação. Tá. E hoje dentro das estatinas você tem Simva, você tem Rosuva, você tem Ator, que são classes que com o tempo elas foram melhorando em potência e melhorando em uma coisa que a gente pode discutir, que são as dores musculares, que às vezes podem aparecer com o uso das estatinas. Porque ela tem mecanismo que pode ir lá no músculo da perna, do braço e fazer uma inflamaçãozinha. Isso, e você vai chegar no consultório e vai reclamar. Comecei a tomar remédio tá de coração. Esquisito, o braço dói, a perna tá pesada, aí vai vendo, tem alguns marcadores lá, e aí a gente vai vendo que às vezes pode isso acontecer.
eu gosto muito de falar porque mudou um pouco. E essas estatinas, que nem hoje a última lançada, que é a pitavastatina, então elas costumam a ter efeitos menores e são mais potentes. O que é potente hoje? Hoje uma estatina vai abaixar entre 10% a 20% o valor que está. Você pegar LDL de 200, por exemplo, você abaixar 20%, já cai para 160. Quanto mais, e sempre levar a frase que eu sempre deixo: quanto menor o LDL, menor a chance de evento. Isso você tem que levar para casa, isso a gente tem que bater nessa tecla. Quanto menor, melhor. Nós vamos por um breve intervalo e vamos descobrir também como tratar o triglicérides e outros recursos que temos na medicina. Já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Estamos aqui com o doutor cardiologista Marcelo de Oliveira Amoedo e nós vamos falar agora sobre as famosas placas que acontecem quando a gente não cuida da nossa saúde, nosso colesterol ali. Pode formar as placas, pode atrapalhar ali o estreitamento das artérias. Me fala um pouquinho sobre essa formação das placas, como a gente pode prevenir essas placas e tratamento. Ótimo. Antes de chegar nesse ponto, saiu também, a gente sempre hoje se baseia nessa medicina baseada em evidência e em trabalhos. Uma escola inglesa pegou estudou várias pessoas de 5 a 20 anos de outras causas de morte, acidente, tiro, outras fatalidades. E eles fizeram necrópsia para entender que horas que aparece pequenas placas ou que horas que época que aparece a aterosclerose, que é o comecinho de tudo. 8 anos. Com 8 anos tinha gente com começo de formação de placa aos 8 anos. Aos 8 anos. Então, você vê o quanto é importante, a gente sempre está tratando, boa alimentação, volta tudo já naquilo desde lá. pequeno. Desde pequeno. Então tem isso daí, e eles não pegaram por causa, né? Pegaram crianças e mortes, fatores externos. Então, isso é extremamente importante, a gente já vir com uma boa alimentação, tudo que a gente já cansou de falar. A partir do momento que a gente tem, como que é a formação da placa? A placa, ela vai muitas vezes se aderir, dentro do vaso você tem, como se chama, o endotélio. O endotélio é o mecanismo do vaso. Lá ele vai comandar dilatação, tal. Só que se ele começar a ter um LDL mais alto, é óbvio que ele vai ficar propenso a como se fosse um tapete um pouquinho maior, vamos dizer assim, engrossar um pouco mais. O espessamento intimal passando de 1 milímetro, ele começa a chamar placa. E aí as placas de gordura, tem as calcificadas, mas isso são um pouco diferentes, mas as placas de gordura vão lá e acham um nicho para ficar, né? Acham um lugarzinho. E a partir daí que a gente tem que tomar cuidado, medir, fazer o exame de carótida. E eles, a partir do momento que você tem uma carótida com um espessamento maior, eu já te classifico na hora da consulta num ponto mais. Eu tenho que falar, Marcelo, eu vou ter que jogar seu LDL realmente lá para baixo. Então, é assim que vai se funcionando. As calcificadas a gente pega na melhor idade, aí, né, na maior, os mais de 65. O que é mais comum dentro do consultório são as placas fibrodensas aí, que são essas que eu acabei de te falar. Sim. Então, você falou das carótidas. É muito importante, então, fazer exame para verificar as carótidas. Sim. Se a gente tem feito assim, tem a dislipidemia, e eu tenho sempre que dar uma olhada. Então, a gente sempre pede. É um exame bom, rápido, fácil e que também te dá muita informação. Sim. Então, se você pegar o laudo, o colega sempre vai falar desse espessamento e se tem placa. E o quanto que essa placa, ela obstrui ou não o vaso. Entendi. Porque dependendo, você tem que realmente intervir, pedir a ajuda para o vascular, ver se coloca um stent, se não coloca, se faz aberto. Sim. E tem tipos diferentes de placas, né? Você falou de cálcio. Sim. Quais são os tipos de placas? Sim, você tem essas placas fibrodensas, né? Que elas são mais molinhas. As calcificadas. Tem placas que vêm com uma úlcera, como se fosse uma úlcera dentro, com sangue. Mas a mais comum é o que a gente recebe, né? São as fibrodensas. Outra pergunta que eu queria saber é o seguinte: existem pessoas que têm um problema
crônico com triglicéridos. Sim. Sim. Triglicéridos 700, triglicéridos 900. 1.500 já peguei. Isso. E aí esse paciente tenta mudar hábito, muda, mas o triglicéridos fica lá em cima. Sim. Valores muito altos. Isso. Quando você muda, você consegue diminuir um pouco, mas num patamar desse, o meu recorde foi uns 750, mas mais de 1.000 eu tive vários colegas. Aí talvez tenham doenças genéticas às vezes associadas, eles mandam para os grandes centros. Mas hoje, um valor alto, 500, vamos tratar. Por quê? Qual que é o grande medo? Antes se associavam como, ele ajuda o LDL a atrapalhar e dá. Não, separaram. Hoje, um triglicérides alto, ele pode mexer com os canalículos do pâncreas e aí fazer pancreatite. Pancreatite é uma dor de cabeça terrível. Ele mexe com o quê? Eles podem entupir os canalículos do pâncreas. Certo. Né? E aí, meu amigo, pancreatite é meio catastrófico às vezes. Então, a gente tem que reduzir. Como que a gente faz? A gente usa os fibratos, que vão lá, pegam esse triglicérides, que está no fígado, no intestino, e põe para fora, elimina. E aí, junto, vem tudo de novo. Mudança de hábito, atividade física, tal, para você ir consumindo esse triglicérides que também tem. Sim. Porque esse triglicérides também está na cintura abdominal, então se você diminuir, esse triglicérides às vezes pode estar no fígado, que junto tem aquela gordurinha que é a esteatose hepática. Então, se você muda e usa medicação, você resolve. Sim. Óbvio, não resolveu, é muito alto. Então, talvez tenha algum componente genético, aí a gente encaminha. Você vai para um grande centro aí. Sim. E o grande causador de esteatose hepática, né, no caso aí, é o triglicérides? Isso. Dos causadores? Porque assim, Não, tem alcoólica, mas quando não é alcoólica... Isso, a não alcoólica é a alimentação. Alimentação, né? Alimentação. E é aquela gordura que acumula no Isso, fígado. Isso, essa aí. E vai indo grau 1, grau 2, 3. E se não cuidar, pode virar cirrose. Né? Fica cirrose e não aí necessariamente a pessoa bebeu, né? Não. Não é de bebida. Isso mesmo. É comportamental e ali acumulou, não tratou. Isso. Ó, meu amigo, seu fígado deu ruim. Foi pro espaço. Tá certo. Bom, nós falamos sobre medicação, sobre os exames. E qual que é os exames que a gente tem que fazer num check-up cardíaco? Por exemplo, a gente vê que às vezes não pede só colesterol, né? Qual que costuma ser uma preocupação assim que o médico fala, vamos fazer um check-up? Que ele dá uma olhada, além do colesterol. A parte de sangue? Sangue, sanguíneo. Sempre um hemograma, glicemia, a glicada, os colesteróis, como a gente já... Tireoide é muito importante. Tireoide. Ureia e creatinina. As enzimas do fígado e uma enzima que a gente pede, que é a CPK, que é o marcador muscular. Que é para quem toma remédio para estatina, né? Às vezes ele pode aumentar. Ele tem um limite e se ele fica muito alto é as dores que eu tinha comentado com você anteriormente. Tá. Que eu acho que vale muito a pena falar que mudou um pouco. Então, essa CPK ela pode chegar até 3 a 5 vezes o valor normal. Então, o valor normal seja de 50 a 200, você pode chegar até uns 800, 900 aí. Se chegar e ele sentir dor, você tem que parar, mudar a medicação, ver o que está acontecendo. Porém, qual que é a nossa preocupação disso aí? Às vezes, essas dores musculares... a gente está associando, a indústria farmacêutica fala que é 1 a 5%, mas se você for no consultório, é uns 15%. Tem muita gente que reclama. Mas às vezes a gente conversando, a gente vale a pena, isso eu acho que eu queria falar, qual que é o paciente que realmente tem a dor. Início de tratamento, alguns pacientes que chamam a atenção, tireoide, hipotireoidismo, vitamina D baixa, mais de 80 anos e atletas de alto nível, atletas ciclistas, triatletas, maratonistas, que têm geneticamente, que tem a dislipidemia familiar, né? O pai tem, por mais que ele seja um atleta, ele tem. Eu tenho até um caso de uma ciclista que tem que tomar estatina.
Então eles ficam mais propensos a subirem aí, e aí a gente sabe tratar. Porém, uma coisa que é muito importante, que eu queria deixar isso bem, muitas vezes vem aí aquela história de, minha prima tomou e teve dor. Aí você vai tomar, a dor aparece. Associa, né? Já é psicológico. Tem muito disso. Já vai psicológico. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que nós estamos indo para o final do episódio. Qual é a diferença dos marcadores cardíacos entre troponina, CK-MB e CPK? Tá. Né? Por exemplo, a pessoa está com suspeita de infarto, né? Aí chega com dor no hospital, aí o médico vai lá pedir exames, além do eletro, ele pede marcadores cardíacos, né? Isso. Qual a diferença de troponina, CK-MB e CPK? Tá. O que é importante, eles são ferramentas para te ajudar. Hoje, para você diagnosticar um infarto, história clínica e eletro, e depois vem os marcadores. Tá. A troponina, hoje, ela é da década ela é mais recente, antes a gente não tinha, então era CPK e CK-MB. Então eram marcadores musculares, que é esse que eu acabei de falar das estatinas, que acabavam subindo e fazendo uma curva. A troponina, ela é mais específica do músculo, então ela é mais sensível. Então qualquer mudança, você já fica e sempre associando ao quadro clínico. Entendi. É óbvio que a gente tem que ter uma noção, e dependendo do lugar que você trabalha, é raro hoje, mas não tinha troponina até 5, 6 anos. Então você fazia uma curva com as CPKs, que são enzimas dentro do músculo que vão subindo, mas fazem uma curva, e a partir dessa curva se associa ao estado clínico e fala, infartou. Entendi. A troponina ela pega mais o movimento do músculo que ela está dentro, que ela faz a troponina miosina, então ela é muito mais sensível. Só que também você tem que ter muito mais critérios, porque às vezes ela pode subir por uma inflamação, um renal crônico, então... Ela sobe por outros motivos, não ela sobe por outros no infarto. motivos, mas ela é muito mais sensível, tanto é que a troponina é altamente sensível, né? Que é o que está nos kits. Sim. Então é mais ou menos isso. Muito bom. Muito bom, meus amigos. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando sobre deslipidemia, sobre colesterol alto, as placas e os cuidados que você tem que ter. E se você quiser melhorar a sua saúde, temos aí a caminhada que o doutor faz voluntariamente, gratuito, no nosso querido parque da cidade. Então, se você precisava de um incentivo para poder fazer a sua caminhada, por que não agora, depois desse episódio? Não é isso? Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Continue a ajudar nossos corações, Tamo tá bom? junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu.